Amém. Que a graça, que a paz e que o amor de Cristo continue reinando nos nossos corações nessa noite tão abençoada, né? Estou feliz de estar aqui com a minha família também, um povo bonito. Eu acho todo mundo bonito, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Agora, tem alguém que é mais descuidado, né? Que é um pouquinho mais relaxado. Mas você é obra-prima da criação de Deus, então tem que se cuidar, né? Então, estou feliz de estar aqui com essa minha família, um povo bonito, escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, abençoado, ungido, para implantar o reino de Cristo aqui nessa terra. Você crê nisso? Nós somos a colônia do céu aqui na terra. E é por isso que Satanás odeia a família, né? Porque nós estamos aqui implantando o reino de Deus, e para isso a gente precisa de uma família. Porque ali no Éden, né, ele criou aquele ambiente maravilhoso, e ali ele fez tudo lindo, bom e do melhor. E quando ele criou o homem, Adão era um cara pintoso, bonitão, sabe? E ele olhou, mas peraí, está faltando alguma coisa, não está legal isso aí não. E aí ele falou uma palavra muito importante: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho não ia chegar a lugar nenhum, entrar num tédio, ia ficar rodando ali, naquele ambiente. E aí, Deus é maravilhoso. E aí, ele deu um sono àquele homem e criou a mulher. E quando Adão despertou, ele fez a primeira poesia, ele ficou maravilhado com aquela mulher. Eva também era uma mulher muito bonita. E ele disse: essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa. E juntos nós vamos realizar coisas maravilhosas na terra. Nós vamos dar continuidade àquilo que Deus declarou. E é tão interessante que Deus fez aquele casal e deu uma ordem para ele: olha, vocês vão crescer, ter filhos. Vocês vão multiplicar, vocês serão empreendedores. Crescer, multiplicar e encher a terra. Mas não é só isso. E vocês vão governar. Vocês vão dominar. Vocês não serão dominados, vocês serão dominadores. Porque vocês serão um protótipo meu aqui na terra. E Satanás estava ali. E é tão interessante a gente entender. Para a gente entender a história, tem que entender o princípio, né? Quando a gente vai atender alguém, eu procuro saber a história, sabe? Porque não existe ser humano sem história. Então é muito interessante, porque tinha ali um inimigo que pensou que ia reinar, que é Satanás. E ele ficou invocado quando ele ouviu: quê? Eu não reinei no céu. Vim para a terra, agora a terra é minha, eu vou reinar aqui. E quando ele ouviu isso, ele falou: não, eu vou interferir. E para acabar com a família, para que não tenha família reinando nem dominando na terra, eu vou interferir no casal. Porque a família começa com um casal, né? Para vir filhos a essa terra precisa de um homem ou de uma mulher. Não é de homem com homem, nem de mulher com mulher. Isso não é casal, isso é par, né? Então precisa de um casal, de um macho e de uma fêmea. E aí ele falou: eu vou interferir. E a gente sabe que esse ano é o ano da família. Quem considera a sua família um tesouro? A sua família é um tesouro. E esse ano a gente colocou o tema das mulheres, guardiãs do lar. Mas a mulher é guardiã do lar. Mas tanto a mulher como o homem são guardiões do lar. Mas quando Deus colocou o homem ali no Éden, ele deu uma função muito importante para o homem. Ele colocou o homem como guardião daquele ambiente do lar ali. Ele era o guardião daquele lugar. E quando ele viu que aquele homem estava só e não ia realizar o que Deus tinha na mente, aí Deus fez a mulher. E quando diz que fez a mulher, ele designou ela como Ezer. Ezer é uma forte auxiliadora. Então a mulher também é uma guardiã. E não é uma guardiã qualquer não, é uma forte guardiã também do lar. Quem viu aquele filme aqui, aquela série, eu nunca não vi tudo, mas Guardiões da Galáxia. É isso mesmo o nome? Ah, todo mundo viu. Mas aquela série tem algo importante. Você sabia que nós somos os guardiões
da galáxia, do reino de Deus aqui nessa terra. E que nós temos um inimigo que estava lá no Éden, que é Satanás. Nos guardiões da galáxia, eles não estão protegendo a terra e não tem sempre o inimigo tentando destruir? Traz para o mundo espiritual, gente. Eu e você, o casal, são os guardiões da galáxia, do reino de Deus que a gente está trazendo para a terra. Porque você não é dessa terra, não. Nós viemos do céu, estamos aqui implantando o reino de Deus e vamos reinar com Ele nessa terra. Então tem um inimigo tentando destruir você, fazendo de tudo para que o reino dele não seja instituído nessa terra. E Deus conta com você e comigo como guardiões aqui nessa terra. E é tão interessante que quando a gente fala de guardião, a gente lembra assim, o guardião é aquele que está guardando algo que é importante, não é? O guardião é aquele que está guardando algo precioso. E o que eu vejo ali no Éden, que eles não entenderam a preciosidade do que eles representavam. E eles foram levados pela comunicação, por uma dúvida. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? O Salmo 11, eu quero ler com você, porque é tão interessante que todo guardião, você já viu quem está guardando uma joia, ou quem está guardando um príncipe, alguém que vai reinar, né, que vai dar continuidade a um reinado? Já viu que eles colocam pessoas que têm estrutura física, tem que ter uma estrutura emocional, né? Tem que ter uma habilidade para defender aquilo. Então eu já quero começar te dizendo, Deus te escolheu porque Ele sabia que Ele iria colocar habilidades em você, na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material, para você ser um guardião dele aqui nessa terra. Você não é nenhum coitadinho, sabe? A Bíblia diz que, Efésios 1:3, antes da fundação do mundo, Deus já havia nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Quem crê aqui que o mundo espiritual determina sobre o teu mundo emocional, sobre o teu mundo físico e sobre o teu mundo material? Quem crê nisso? Eu creio. Então, Deus, desde que você nasceu, já te capacitou com dons, com talentos, com habilidades que Ele colocou em você. Se você realmente entender esse segredo e guardar o tesouro, que é a presença do Espírito Santo e a palavra dele na tua mente, você vai cumprir todos os propósitos que Deus tem para você, para a sua família e para a sua geração. Vocês creem nisso? Só que para isso, a gente tem que obedecer os fundamentos da palavra de Deus. E aquele casal foi expulso do Éden porque eles desobedeceram um importante fundamento que Deus designou para eles ali. Alguém pode me dizer qual foi o primeiro fundamento que aquele casal desobedeceu e foi expulso do Éden? Qual foi? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do bem e do bem e do. Então eles só conheciam o bem. Antes da queda, eles viviam num ambiente de simplicidade, andavam nus. Vai ter aula de sexo aqui, né? Deus já fez nascer peladão, todos dois, para aproveitarem bastante. Aí o pecado fez com que eles se vestissem. Então eles perderam a simplicidade. Depois da queda, entrou o orgulho e hoje é o narcisismo. Eles perderam a pureza. O ambiente era de pureza. Aí, quando foram expulsos do Éden, entrou a lascívia, entrou a perversão sexual. E eles viviam num ambiente de bondade,
eram bons uns para com os outros. Ao ser expulsos do Éden, entrou a maldade, a perversidade. E eu não preciso falar mais nada, vocês estão vendo o mundo como está hoje, né? O que está imperando. Então, como você tem que entender que como guardiões dos princípios da palavra de Deus e do reino de Deus nessa terra, nós temos que guardar essa palavra, temos que ter a presença do Espírito Santo para a gente ser o que a gente cantou aqui, ser luz no mundo. Porque onde tem luz, as trevas saem. Para ser sal, porque onde tem sal, sabe, tira tudo que é ruim do ambiente, dá sabor ao ambiente. Então todo guardião tem que entender que para proteger algo, ele tem que primeiro se proteger. E aí, o salmista Davi, no Salmo 11, eu queria ler com você o que ele fala aqui. Que diz assim: Deus salva os retos e castiga os ímpios. E ele dizendo aqui: no Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, porém as flechas na corda, põem as flechas da corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. E aí no versículo 3, que é o versículo muito importante desse capítulo 11. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode viver o justo. Né? Davi estava falando aqui sobre perseguição, sobre crise que ele estava vivendo, mas ele sabia onde estavam os seus fundamentos. E aí ele diz, na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode viver o justo. Aí no versículo 4 ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Olha que coisa interessante, ele estava entendendo que como ser humano, todos nós aqui estamos nessa trajetória da nossa vida, num treinamento. E que nesse treinamento nós vamos ser provados. E para que a gente possa passar no teste do nosso treinamento, nós temos que ter os nossos fundamentos bem firmados na palavra de Deus. Aí ele diz assim, o 5, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Esse vai ser o final dos ímpios. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos, para os que obedecem os seus fundamentos. Então, se nós queremos ter famílias saudáveis, não famílias perfeitas, se nós quisermos ser pessoas saudáveis, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nós temos que ser guiados pela presença do Espírito Santo e nós não podemos abrir mão da palavra de Deus e da oração. E daqui a pouco eu vou dizer porque é tão importante fazermos uso da palavra de Deus e a oração. O Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não for o fundamento da nossa casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta acordar cedo, lá fala de madrugada, comer o pão penosamente ganho, viver num estresse, correr daqui para lá, para cá, fazer tantas coisas, se o Senhor não for o seu princípio, se o Senhor não for a minha prioridade, se eu não entender que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. É o que está lá em Mateus 6,33. E é por isso que o inimigo faz de tudo para que a gente não entenda o segredo, que estamos aqui implantando esse reino e que nós precisamos fazer uso dessa palavra. Porque é essa palavra que vai dar os fundamentos para eu obedecer os princípios da palavra de Deus. E é essa palavra que vai entender que eu não sou mais desse mundo.
Como? Através da fé. Porque com a sua mente natural a gente tem dificuldade. Mas quando você usa a fé, você vai fazer uso do sobrenatural. E você vai entender que diante de muitas crises, se você tiver a palavra de Deus como um tesouro no seu coração, se você entender o segredo de como guardião, você cuidar da sua vida espiritual, você obedecer aos princípios da palavra de Deus, você vai poder superar todas as crises que você enfrentar na sua trajetória de vida. Crises existenciais. Foi cantado aqui que o ser humano tem fome, né? Sabe por que a gente tem fome de Deus? Porque quando aquele casal quebrou o grande fundamento que foi obedecer a uma ordem que Deus deu, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque o dia que você comer, o que vai acontecer? Vai morrer. E a serpente mudou a comunicação. Certamente você não vai morrer. E eles desobedeceram um princípio. É por isso que tem muita gente que faz tanto sacrifício que é religioso. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus, amém? E Deus não quer sacrifício. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, diz, Samuel estava falando para Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer. É fácil obedecer? Depois da queda ficou muito difícil. Há uma batalha dentro da gente, da alma com o espírito, do corpo com o teu espírito. Que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então é muito importante quando a gente entende, para que a gente seja um guardião da nossa própria vida, para que a gente seja um guardião dentro da nossa família, onde a gente estiver, para que a gente seja um guardião do reino de Deus aqui nessa terra, implantando o reino dele, porque um dia nós vamos reinar em glória com ele aqui. É muito importante que você obedeça aos princípios da palavra de Deus. E tenha a palavra de Deus como um tesouro. Guarde a palavra de Deus na sua alma, na sua mente. Proteja, porque olha, vocês não têm noção como Satanás tenta destruir a palavra até hoje. Mas a Bíblia é o livro mais vendido na face da terra. Vocês sabiam disso? Sabe? A Bíblia é um tesouro. E o salmista entendeu isso quando ele fala no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra é um grande tesouro que você deve guardar, que você deve ter na sua mente. E o seu coração também é um grande tesouro. Porque lá em Provérbios diz que do coração procedem todas as saídas da nossa vida. E é por isso que o inimigo faz de tudo, para que a gente não confie nessa palavra, não leia essa palavra, não declare essa palavra, não ore essa palavra, não medite nessa palavra, porque ele sabe o poder que essa palavra tem na minha vida e na tua vida para operar milagres, sabe? Então é muito interessante. E eu estava dizendo aqui que aquele louvor, eu tenho fome, eu lembrei que quando nós fomos expulsos do Éden, ficou um vazio na nossa alma, porque a presença de Deus era constante. E aí o homem passou a ter fome do divino, de Deus. Por isso você vê muitas pessoas adorando vários ídolos, pessoas adorando até seres humanos, porque ficou um vazio de Deus na nossa alma. E só Deus pode preencher esse vazio. Casa, fama, poder, dinheiro, sucesso, nada disso pode preencher. Deixa Deus preencher essa fome dele na sua alma. A outra fome que a gente tem, quando nós fomos expulsos do Éden, né? Nós ficamos com um sentimento de rejeição. Nós ficamos com a síndrome do abandono psicológico, porque a presença de Deus era constante. Então, nós temos fome de amor. Quantas mulheres, né, com uma dependência emocional, ou homens também, como o pastor Silas falou hoje, né, elas querem esse vazio do amor, elas tentam colocar no ser humano, talvez o beijo, o abraço que faltou do pai, da mãe, o carinho, a atenção, o afeto, coloca no ser humano, mas o ser humano é falho, jamais vai poder te realizar completamente. Mas Deus não, Deus pode. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem sente esse amor de Deus na sua vida? Olha, que o Espírito Santo possa encher você da presença de Deus, para acabar com essas carências emocionais. Porque não adianta, todos nós somos falhos, vulneráveis, imperfeitos. Ninguém vai poder realizar você 100%, mas Jesus pode. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá alguma necessidade? Suprirá quantas? Quantas? Fala bem alto para Satanás ouvir. Quantas? Todas. O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, é da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades em glória, através de Jesus Cristo. Deixa Jesus reinar na tua vida. Deixa Jesus reinar na tua vida. Tenha esse tesouro que é Jesus. Ele vai te realizar em todas as áreas. Ser humano não, ele é falho. Então a gente tem fome de Deus, a gente tem fome de amor. A outra fome, fome de paz. Porque nós vivíamos num ambiente de paz, gente. O Éden era um ambiente de harmonia. Mas Satanás, ele é autor da divisão, da confusão. E ele conseguiu criar, naquele ambiente entrando, ele criou uma divisão entre aquele casal. Ele trouxe um espírito de acusação. Ele trouxe um espírito de rebelião. E aquele casal perdeu a paz. E aí, quando foi expulso, já ficou disfuncional. E aí os filhos já vieram disfuncionais. Porque já começou num ambiente de acusação. A mulher que tu me deste, a serpente, né? E aí, as emoções foram adoecidas. Entrou o medo, entrou a tristeza, entrou a raiva, entrou a culpa, entrou a vergonha. Imagine o relacionamento de Adão e Eva. Aí vem Caim. Imagina eles transando, zangados um com o outro, né? Até na geração do filho já foi com problema, gente. E nasce Caim. E já nasceu com o defeito do pecado. E vocês já sabem a história. Quando nasceu Abel era diferente, cada filho é diferente, né? E os pais têm que ter maior sabedoria para não ter prioridade entre filhos. Incentive as qualidades dos seus filhos. E rivalidade entre filhos é normal, porque cada um busca seu espaço. Eles querem ter sua autonomia, agora os pais têm que saber administrar a rivalidade dos filhos. E você já sabe que aquele casal perdeu a paz e já houve o primeiro homicídio. Então todos nós temos fome de paz. Por isso que Jesus diz, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe nem se temorize. O mundo, Satanás, tem uma paz passageira, fictícia. Nas drogas, na prostituição, tá? Na infidelidade. Está aí hoje a internet. Você... essa paz vai te adoecer mais ainda. Mas Jesus não. Se você deixar Ele saciar essa fome de paz, você vai ser uma pessoa saudável. Você vai ser uma pessoa equilibrada. Espiritualmente, emocionalmente. Olha, e a paz de Jesus é tão importante que nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5,9, ele diz: bem-aventurados os que promovem a... Os que promovem a... não é a divisão não, né? É a paz. Por quê? Tem uma consequência para quem é promotor de paz. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu não sou conhecida como filha de Deus porque eu ando com a Bíblia na mão, não. A Bíblia tem que estar aqui. No meu estilo de vida. Bem-aventurados que promovem a paz, porque quem é promotor de divisão é o diabo. E é por isso que ele faz de tudo para desunir o casal, para desunir a família, porque ele sabe, quando você sai sem paz da sua casa, onde você chega, tu cria confusão. Sim. Por isso que ele faz de tudo para desestabilizar a mulher, para desestabilizar o marido, para desestabilizar os filhos, porque onde você vai, você leva a sua família aqui, ó. Tu já chega irritado, já chega nervosa, já chega incomodada, que você possa ser cheio da paz. Que essa fome de paz que todos nós temos, só Jesus preenche. Bem-aventurados que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E é tão interessante que quando a gente confessa Jesus como Senhor da nossa vida, né? 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo,
Nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo é novo. E aí você chega no 19, você recebe um título. Qual é o título? Nos tornamos ministros da reconciliação. Diz para a pessoa que está do teu lado, você tem uma função, você é ministro da reconciliação. E hoje vocês sabiam que tem até cursos para você ser reconciliador? Há tanta separação, divórcio, briga, dissensão por causa de herança, por causa de bens, alienação parental, homens e mulheres se separam, brigam por causa dos filhos, aí tem que chamar um conciliador. Então hoje já estão muitos cursos para se tornar conciliadores. Mas se você tem Jesus, você é um ministro da reconciliação. Onde você passa, você chega para conciliar. Você não chega para fermentar a confusão, você chega para acabar. Amém? Então a gente tem fome de paz. A gente tem fome de Deus, a gente tem fome de paz, a gente tem fome de amor, a gente tem fome de vida. Alguém aqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas para alcançar o corpo glorificado, nós vamos morrer. Faz parte da vida, vamos aprender, né? Existem 3 coisas que muitas vezes os pais não falam para os filhos, não conversam em casa. E são 3 assuntos importantíssimos. Nós temos que falar sobre morte, faz parte da vida. Outro dia eu estava com uma menina, estava comigo, e alguém faleceu, eu falei, eu vou lá fazer o enterro. Ela falou, eu nunca fui no enterro. Eu falei, então tu vai no primeiro hoje comigo. Ela, casada, mais de 20 segundos. Tu nunca, não, minha mãe nunca me deixou. Então eu falei, minha filha, então você está pensando que a morte faz parte. Sabe? Então tem que falar sobre morte, tem que falar sobre finanças. Você conversa com seus filhos sobre finanças? Você ensina que no reino as finanças são importantíssimas? Que Mamon não é o nosso Deus? Você ensina para os seus filhos que o dinheiro não é o seu Deus? Você ensina que, como guardião do reino aqui, você é um participante desse reino, semeando no reino, e é semeando que eles vão colher? Que sejam dizimistas desde novinhos? Satanás faz de tudo para que o povo tenha ignorâncias nessas áreas para não prosperar. Mas Deus falou, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, isso é empreendedorismo. Isso é ter habilidade na área financeira. E para isso a gente tem que falar. E a terceira coisa que não se fala em casa é sobre sexo. Eu, graças a Deus, meu pai, na minha casa são 11 irmãos, muita gente, e a gente sentava na mesa e meu pai falava sobre todas essas coisas e sobre sexo. Então nunca foi uma coisa assim, de outro mundo. Ao contrário, uma coisa como muita pureza dentro do casamento. E sempre explicou as bênçãos do relacionamento sexual dentro do casamento. Você que tem filhos aqui, você tem que falar numa linguagem para ele. E é muito importante, porque a ideologia de gênero está aí falando que ele não tem sexo. Ele tem gênero. E não é gênero, é sexo. Se ele é menino, é do sexo masculino. Se é menina, é do sexo feminino. Se é menino, ele tem uma genitália que é o pênis. Se é menina, ela tem uma genitália que é a vagina. Você tem que falar sobre isso. Porque ele vai aprender lá no colégio sobre ideologia de gênero, que ele vai escolher o que ele quer ser. Que ele escolhe o gênero psíquico dele. Se ele se sentir mulher, sendo um menino, ele vai poder ser. Se ele se sentir menina, sendo um homem, ele vai poder ser. E você precisa falar. O texto que o Silas pediu para a gente decorar. Onde é que está a hora aqui, pastor? Eu estou aqui procurando o relógio. Está ali, eu estou só olhando. Tá para mim. Ele falou assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. O diabo quer te manter ignorante em todas as áreas. Porque quando você é um ignorante espiritual, quando você se torna um ignorante, você é massa de manobra. E o Estado quer que você seja ignorante, que a sua família seja ignorante, para a sua família ser massa de manobra. E é tão lindo quando a gente vê esse alerta na Bíblia. O profeta Oséias estava falando sobre isso. O meu povo tem sido, e começou do sacerdote, o meu povo tem sido destruído, porque falta o conhecimento.
O diabo não quer que você tenha conhecimento da palavra. O diabo não quer que você tenha essa palavra como um tesouro que você vai pesquisar. Sabe, porque a palavra tem os 4 conhecimentos. Aqui tem conhecimento teológico, tudo sobre Deus. Aqui tem filosofia, aqui tem ciência e aqui tem o senso comum, né? Eu gosto muito dos coaches, né? Usam muito hoje a Bíblia, a palavra. Mas eu quero te dizer que você tem que conhecer a palavra. Você não pode usar só jargões, não. Você tem que conhecer. E não é só conhecer, olha o detalhe. É praticar a palavra. Ali no Éden, quando eles ouviram a palavra, eles ouviram, mas não praticaram. Na hora da tentação, eles comeram o fruto. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque é através da prática que o conhecimento é internalizado. Se você não praticar o hábito, você não internaliza ele. Se você não praticar o conhecimento, você não internaliza. Então vamos usar essa palavra. Vamos falar essa palavra, declarar. Então a gente tem fome de viver, a gente tem fome de Deus, a gente tem fome de paz, a gente tem fome de amor. E a gente tem fome de vida. E nós temos direito a uma vida eterna. E só quem pode dar é Jesus. Para finalizar, eu quero deixar algo aqui muito importante, que foi o que aquele casal perdeu, que eu hoje estava anotando, quando eu li aqui o que o salmista está falando no versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Então ele está falando, na hora, né, quando os fundamentos são abalados, como a gente está vendo no mundo inteiro, todos os fundamentos que têm a ver com os princípios da palavra de Deus estão sendo destruídos. Nós vivemos numa cultura altamente pagã, né? Porque desde o pecado, a gente já vê que quando Moisés tirou aquele povo do Egito, que eles estavam para entrar em Canaã, Moisés fez uma observação muito importante. Quando você lê em Deuteronômio 6,4, Moisés estava falando para aquele povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E fale disso para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear, onde vocês estiverem. Não se esqueçam de priorizar Deus, porque vocês vão entrar numa terra que o povo é pagão, que o povo adora outros deuses. A idolatria impera, a prostituição sexual impera. O que tem hoje, pedófilo, já tinha, sabe? Pessoas transando com animal, já tinha. Gente, eu atendo meninos que transam com cachorro. Eu fico boba hoje, sabe? Como muitas mães deixam os filhos dormirem com cachorro no quarto. Gente, nós estamos numa verdadeira batalha cultural e espiritual. Demônios são espíritos e eles atuam em corpos de animais. Quando aquele gadareno, Jesus expulsou os demônios dele, o que os demônios falaram? O que eles falaram? Vamos para onde? Para os porcos. Vamos abrir a nossa mente, irmãs, irmãos. Nós estamos vivendo dias maus. Satanás sabe, os sinais estão aí, só não vê quem não quer, né, pastor? Vocês estão vendo aí, Israel. Por que eles querem destruir Israel? Há uma promessa que foi feita para Abraão em Gênesis 12:2. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi com Abraão e Sara que Deus começou o modelo de família que ele queria. Quando aquele casal pecou, se deformaram as famílias, e ele escolheu Abraão e Sara para ser um modelo, uma referência. E ele disse: em ti, Abraão e Sara, serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, qual é o modelo que eles querem destruir? É um modelo judaico-cristão.
O modelo judaico-cristão é a primeira linha de referência nesse mundo. E é por isso que Satanás quer acabar com esse modelo, porque ele odeia a família. Sabe por quê? Eu vi uma vez o pastor Luciano Subirá pregando e eu achei muito interessante, porque a família que é composta por um homem, uma mulher e seus filhos é uma representação da Trindade nessa terra. Nós somos a colônia do céu na terra. Deus, o homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Então Satanás, quando olha para minha família e olha para a tua família, ele vê a representação da Trindade. Como o pastor Silas pregou hoje aqui, o homem representando Deus, aquele que dá a lei e a ordem, aquele que é o protetor, que é o provedor, aquele que dá a missão na família. A mulher representa o Espírito Santo, aquela que faz a conexão, o vínculo no ambiente, aquela que mantém o equilíbrio das partes, aquela que é auxiliadora, é o papel do Espírito Santo. E os filhos representam Jesus. É por isso que ele odeia a sua família, porque ele não tem família, ele é solitário. E ele está fazendo de tudo para destruir esse modelo judaico-cristão. E ele está usando a cultura que já começou lá, desde que o pecado entrou. Então lute pela sua família. Lute pela sua família. Você homem que está aqui, você mulher que está aqui. Porque eu trabalho com famílias, eu atendo família. E o divórcio é uma morte dentro da família com os defuntos vivos. E traz consequências. A gente sabe que existem exceções à regra. Não é a regra hoje. Está querendo virar, não. É exceção. Então lute pela sua família. Lute pela sua família. A sua família. Você vê a sua família como um tesouro? A sua família é um tesouro. Quem quer entrar no céu com a sua família? Esse amém está muito fraco para quem quer entrar no céu com a família. Quem quer entrar no céu com a sua família? Ah, dá um amém bem forte para Satanás ouvir. Há uma promessa em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Seja um agente de mudança dentro da sua casa. Deus precisa de um. Deus quer começar com um. E ele começou com um. Quando aqueles guardiões desobedeceram, pecaram, porque entrou uma dúvida, certamente não vamos morrer. E o pecado sempre entra por uma dúvida. Acho que não tem problema não. Quem sabe vai dar certo. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. Cuidado, aquilo que não te traz paz pode ser uma cilada de Satanás na tua vida, para impedir uma promessa de Deus, para impedir uma bênção de Deus. Teve dúvida? Vai orar. Teve dúvida? Vai pedir direção do Espírito Santo. Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. Sabe? É importante a gente entender isso. Aquele casal foi expulso porque desobedeceu um princípio de obediência. Aquele casal, ali no ambiente do Éden, eles tinham 3 atitudes importantes que eu anotei aqui hoje, que é importante você manter. Ao desobedecer, eles foram expulsos do Éden. Então a primeira coisa que eles perderam foi a conexão direta com Deus. Você quer ter a bênção de Deus na sua vida? Mantenha conexão diária com Deus. Temos que andar em espírito. Romanos 8,6 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. Satanás vai fazer de tudo para cortar sua conexão. Vai trazer crises, vai trazer problemas, vai trazer adversidade para cortar a sua conexão, como fez ali naquele ambiente do Éden. Satanás, eu tenho que cortar essa conexão que Deus vem todas as tardes falar com esse casal. E aí ele colocou: pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem problema. Aí pecou, a conexão foi cortada. Mas Deus nos ama tanto que Ele mandou um guardião a essa terra. E Ele precisou só de um. Quem foi? Jesus. Jesus veio e Ele é o nosso guardião. Foi lá, manteve a conexão direta com Deus.
a obediência. Ele entendia, não vem fazer minha vontade, mas a do meu Pai. Olha que conexão, né? Porque o guardião, ele tem que, no mundo espiritual, estar conectado com Deus. Tem que estar preparado para correr risco. Tem que estar preparado para se sacrificar, para colocar o seu eu na cruz. Então, modelo de guardião para a gente, nosso modelo é Jesus. Ele entendeu esse segredo. E ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, como guardião vindo a essa terra para nos dar o direito de reinar com ele em glória. Então, o que eu entendi, se nós queremos ter a bênção de Deus, atitude de guardiões de Deus aqui nessa terra, mantenha a conexão diária com Deus. E aí vem um salmo à minha mente, Salmo 119, o versículo 97, que diz assim, o salmista: ó, como eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. E os teus mandamentos fazem com que eu me desvie do caminho mau, quando eu observo a tua palavra. Você quer ter conexão com Deus? Você medita nessa palavra? Gente, tem muito cristão imaturo hoje, que não cria raiz, pulando de igreja em igreja. Ah, não gostei do que o pastor falou. Ah, estava no departamento tal e fizeram isso. Não, chega de mimimi. Tenha maturidade emocional. A palavra te dá maturidade. Você vai para os heróis da fé, eram guardiões. Débora, Davi, Gideão, Joquebede. Você vai ver, tinham raiz. Só a palavra da raiz te mantém seguro. Como o Salmo 1 diz, que aquele que prospera está plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ele sabe administrar as estações da sua vida. E tudo quanto ele fizer, o que acontece? Prosperará. Você crê nisso, igreja? Eu creio. Eu creio que a gente vai sair daqui entendendo a importância da conexão diária com Deus. Hoje as pessoas estão hiperconectadas, não conseguem se desligar do celular. Você olha mais esse celular, você fica mais nesse celular. E eu trabalho com pessoas, o que tem, vocês não têm ideia do que tem de crianças e adolescentes doentes. É um crime o que muitos pais estão fazendo, deixando crianças e adolescentes mais de 3 horas no celular. Crianças, já tem clínica no Rio, outro dia internou um menino, clínicas para crianças e adolescentes com abstinência sexual. Essa geração, a geração que nasceu a partir de 2010 é hiperconectada porque já nasceu no digital. Eu sou analógica, eu sou do tempo antigo, né? Então eu tenho até resistência a celular. Mas essa geração que nasceu de 2010, e olha o tema dessa geração que nasceu de 2010 para cá, geração alfa, geração princípio. Quem tem filhos aqui que nasceu a partir de 2010, ensine os princípios da palavra, senão ele vai aprender os princípios da cultura do mundo. É uma geração hiperconectada que está doente. E não sabe o mal que está fazendo se dorme perto do celular. Muitas doenças hoje oriundas da energia de celular, de televisão no quarto. Gente, que Deus tenha misericórdia de nós. Uma geração hiperconectada com o celular adoecendo. Sabe da vida de todo mundo pelo celular e não sabe nem da sua própria vida, nem da palavra. Você não é mais desse mundo, não precisa se preocupar. Ore só. Hoje eu estava orando lá pelo povo, orando pelo pastor Felipe, pela Mariana, gosto muito deles. Que Deus guarde vocês, vocês estão aí, fica tranquilo. Se você é hiperconectado com Deus, você pode estar. Já passei por vários sustos na minha vida dentro do avião. Vai cair, vai. Se você está conectado com Deus, você não é mais desse mundo. Então você não precisa se preocupar. Ah, o dólar aumentou. Não, você vive aqui,
Mas você não pertence a esse, você pertence a um reino que nunca terá fim. Que você entenda isso. Que Paulo diz isso. Não vivo mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Coloque a sua fé em ação. Se mantenha em conexão. A outra coisa que aquele casal perdeu foi a comunicação. A comunicação. A fala é tão importante. A fala é a cola dos nossos relacionamentos. O problema é que para a gente falar com Deus é a oração. E quando Deus fala com a gente é através da palavra. Então a palavra e a oração são vitais na nossa comunicação diária. E como é que está a sua leitura da palavra, a sua meditação e a sua oração? É isso que Satanás quis cortar. E a outra coisa muito importante para eu finalizar é a constância. Você não pode ser cristão só vindo aqui domingo. Você tem que ter Cristo morando na sua vida todo dia. Tem que ter constância diária, comunicação, conexão e constância. Porque o inimigo vai tentar tirar você do teu objetivo. Vai tentar destruir você. Porque você sendo alvo, ele vai interferir na sua casa. Ele vai interferir no ambiente onde você atua. Foi o que ele fez com aquele casal. Ele tirou a conexão. Ele interferiu na comunicação e na constância da presença de Deus todas as tardes. E se você quer ser um guardião do reino de Cristo aqui nessa terra, que você possa ter uma forte conexão com Deus, assim como você tem com o seu celular. Você não sai sem ele, né? Eu sou dona de sair sem celular. Meu marido me dá uma bronca. Tu tá levando, eu esqueci. Mas tem gente, meu Deus, que se sair sem o celular. Antigamente a gente nem tinha celular e eu sobrevivi, estou com 64 anos. Sobrevivi. Agora tem gente que... Não, você não pode perder a sua comunicação com Deus. É Ele que está cuidando de você. Os olhos dele estão sobre você diariamente, te protegendo. Tem demônios querendo interferir na tua vida. Mas aí os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Ele é o teu abrigo, ele é a tua segurança. Não perca a conexão. Não perca a sua comunicação. Ore. Paulo diz em Efésios 6,18. Orando constantemente. Porque os dias são difíceis, são maus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ora em espírito. Está dirigindo? Está orando. Né? Vê que está brigando lá com o outro. Não, vai orar. Ora, esteja ligada com Deus. É muito importante essa comunicação. Leia a palavra e constância. Vamos ficar de pé. Constância. Sabe, tem muita gente inconstante. Um dia ataque a fogo puro. É sapatinho de fogo. Aí vem uma tribulação. Aí já quer sair, já quer abandonar. Se decepciona com Deus. Olha. Não. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Quem é que dá a vitória? Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o segredo está aqui no 58. Portanto, queridos irmãos, sede, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ô Espírito Santo, ajuda, Senhor, para que a gente seja constante. Sabe? Não seja Maria vai com as outras, não. Que você possa ter firmeza. Firme. Pode vir um vendaval, a dificuldade, a ideologia do capeta, mas você sabe quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Você sabe que você tem destino. Você tem destino, você veio para reinar nessa terra com a sua família, né? Você é firme e é constante. Nada, nenhuma heresia vai tirar a sua fé, a sua firmeza, vai interferir na sua confiança em Deus. E aí você vai frutificar.
Você vai ver a abundância dos frutos que você vai produzir na sua vida, que está em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, bondade, fé, mansidão, né? Domínio próprio. O fruto vai te dar clareza mental para você aprender a administrar as adversidades da sua vida. Que nessa noite você saia daqui crendo que você foi escolhido, escolhida por Deus para ser um guardião nessa terra do reino dele. Você está aqui protegendo o reino de Cristo. E nós estamos em batalha. Paulo entendia disso quando ele diz em Efésios 6:10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Às vezes a gente fica batendo boca com o ser humano, né? Sua luta não é contra o seu cônjuge. Sua luta não é contra os seus filhos, não é contra a sua sogra, sogro, patrão, empregado. Não, a nossa luta é contra Satanás. Que você possa entender isso. Todos os dias que você acorda numa batalha que você já venceu, mas que o inimigo vai tentar interferir. E como demônios são espíritos, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. Então você não tem que brigar com a pessoa, não. Você tem que lutar no mundo espiritual, com as armas espirituais.